turma, estamos começando mais uma Prosa Com. Hoje, episódio 7 de uma série que nós montamos junto com o Hospital de Clínicas de Ijuí, uma imersão pelo mundo HCI. E para darmos sequência nessa série que estamos fazendo junto com os diretores, junto com o corpo clínico, junto com o corpo funcional do Hospital de Clínicas de Ijuí. Estamos agora aqui com o Dr. Robledo Meller Aliev, especialista em cabeça e pescoço do câncer, né? Pessoa que já vem, aliás, o Robledo já esteve aqui conosco, não aqui, mas no podcast, quando a gente entrevistamos juntos o Simers. Isso. RS. Uma conversa com o Simers. Prazer imenso. Joia, prazer voltar e conversar contigo. Primeiro, teres aceito o convite e segundo, nos receber aqui nesse mundo que é o HCI. Show de bola. Minha casa, minha segunda casa. Quantos anos? Cara, eu sou ijuiense de coração, digamos assim, né? Meus pais vieram para cá, meu pai é uma figura conhecida aqui na cidade, seu Valmor, né? Foi professor da universidade, trabalhou na fiscalização, na exatoria muitos anos atrás, e acho que a gente se mudou para cá, devia ter uns 5 anos de idade. Então, vem da onde? A família do meu pai é da região ali de Constantina, Frederico Westphalen, aquela região ali. Mas, bem, eu tô aqui desde os 5 anos, então minha identificação total como ijuiense, mal e mal lembro do antes daqui, né? Sim. Então, minha família tá toda aqui, meus pais, tem irmão que mora aqui, e eu voltei para Ijuí depois de fazer minha formação. Já são 17 anos, cara, de retorno. O tempo passa muito rápido, né? Muito rápido. São 17 anos já. Te confesso que quando eu fiz medicina, assim, não tinha a pretensão de voltar, nem de não voltar, né? Não era uma coisa que estava... Não era nada definido, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu fiz graduação em Santa Maria, na Federal de Santa Maria. Depois perambulei aí pelo estado, fui a Passo Fundo. Fazendo residência de cirurgia geral em Passo Fundo, depois Porto Alegre. Né? E depois voltei para cá com a oportunidade de trabalhar no CACOM. Cara, já são 17 anos que passaram voando. 17 anos, vim para cá por causa do convite para trabalhar no CACOM, né? Na época. O cirurgião de cabeça e pescoço, o cerne, a base do que a gente trabalha é oncologia. Né? Não é só isso, mas a maior parte é. Então, você tem um convite para trabalhar num centro de oncologia, ainda mais com a referência que o CACOM é, né? O maior centro de referência do interior do estado de oncologia, e desenvolver um trabalho aqui, cara, perto de casa, com a família, assim, vale muito. Tudo de bom, né? Claro, então, voltei para cá e estamos aí 17 anos já. Passa rápido. Passa muito rápido. Passa rápido. E doutor, é sempre nessa área de cabeça e pescoço? Sim, uma coisa que é uma felicidade que eu posso dizer, assim, que desde que eu terminei a minha formação, que para tu ser cirurgião de cabeça e pescoço, existe alguns caminhos, né? Para fazer medicina, ok? Claro. E na minha época, a rota era bem estabelecida. Cirurgia geral primeiro, na época eram 2 anos, hoje são 3, e depois cabeça e pescoço mais 2 anos. Isso dentro desses 2 anos dentro do hospital? Sim, 100%, né? Residência residência médica, o nome já fala, né? Você tem que... Tá dentro. Tá lá dentro... respirando. Respirando, que ali é integral. Não tem hora para... Tem hora para começar, não tem hora para terminar, na verdade, né? Hoje, o cirurgião de cabeça e pescoço, ele pode vir a fazer essa formação de cabeça e pescoço por uma outra via, que é fazer otorrino primeiro, 3 anos, e depois cirurgia de cabeça e pescoço. Então, a cabeça e pescoço ela é uma subespecialidade. É uma especialidade da especialidade, que tem 2 rotas. Você pode vir pela cirurgia geral, adquirindo algumas valências ali, ou pela otorrino, adquirindo outras valências. Né? Então, hoje, para ser cabeça e pescoço, são 6 de faculdade, 3 da primeira especialidade, seja geral ou otorrino, e mais 2 de cabeça e pescoço. 11 anos aí de estrada para conseguir ter essa formação adequada. Aí o que a gente faz é muito específico, tá, Jandir? Assim, a cabeça e pescoço, ela é interessante falar um pouquinho da especialidade, né? Ela quando começou, ela agregou características de diversos outros profissionais num só, né?
Então a gente lida com câncer, então tem que ter algumas características do cirurgião oncológico, entender o princípio oncológico, né? Ela lida com essa parte anatômica aqui, que lida com garganta, com voz, então tem algumas características de otorrino, né? A gente faz muita reconstrução de pele, então preciso de características do cirurgião plástico, né? Da parte reconstrutiva. No passado, você juntar esses 3 profissionais para tratar um paciente era muito complicado. Imagina isso anos 60, anos 70, né? Quando foi o princípio. Nossa Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço existe desde 1967. E antes disso, Robledo, como é que era doença ruim? Cara, a oncologia em si, ela se organizou mundo afora, né? Assim, logicamente, de forma mais intensiva, dos anos 60, 70, 80 e 90, assim. Sim. Esses 40 anos, assim, desse período, foi onde teve um desdobramento, assim, na minha visão, de uma oncologia meio de qualquer jeito, sabe, para um negócio muito mais focado, muito mais especializado, né? E todas as áreas, a própria oncologia clínica, a radioterapia, as nuances da oncologia cirúrgica, que é dividida por diversas áreas, né? Sim. Então, hoje está muito bem organizado, assim, né? Mas acho que lá no passado devia ser muito complexo, cara. Bem complexo. Doutor, as questões, o câncer a gente vê, Ijuí, como tu bem falaste, é referência no interior do estado, é o único CACOM no interior do estado, me corrija. O CACOM, o NACOM, tem... O NACOM é Passo Fundo, né? Assim, acho que se não me engano, sim. Existe o Ministério da Saúde, através do INCA, anos 90, 2000, por aí, ele entendeu de forma muito inteligente que ele precisava interiorizar o atendimento da oncologia. Estava centrado em grandes centros, né? Então você tinha Porto Alegre, capitais, São Paulo, etc. e tal. E a maneira que ele, através do INCA, Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, que é o propagador, digamos assim, da parte da oncologia dentro do governo, ele criou essa sistemática de criar centros de maior ou menor complexidade, né, e posicionar estrategicamente eles de forma geográfica, né? Você não tem que ter um centro, por exemplo, CACOM, Centro de Alta Complexidade em Oncologia, né? Que para ser CACOM, você tem que ter ter este nome, este selo, digamos assim, você tem que ter as 3 grandes áreas da oncologia. Tem que ter a parte cirúrgica, tem que ter a parte de oncologia clínica, tem que ter a parte de radioterapia. Ok, só que tu não pode ter cidades vizinhas com 40 quilômetros, cada uma delas com um centro desses. Sim. Não tem não tem população suficiente. Claro. Então, o que você pode ter é um CACOM numa área de abrangência maior, com uma maior complexidade, porque para você ter essa complexidade, você tem que ter a infraestrutura proporcional, gente para tocar uma demanda dessa, né? Tem todo um regramento para isso. Isso não é simples, fácil nem barato para um hospital estruturar isso. Então, não dá para um concorrer com o outro. Sim, claro. Então, nós vamos ter assim, aqui o nosso CACOM, e nós vamos ter nas cidades satélites no entorno os UNACONs, que são as unidades de oncologia. São lugares que você tem um tratamento também mais setorizado. Por exemplo, o UNACON de Cruz Alta tendo quimioterapia. Lá tem quimioterapia, não tem radioterapia. Então lá não vai ser CACOM, lá vai ser UNACOM. Perfeito. Então eu posso ter um centro de quimioterapia, posso ter um centro de radioterapia, posso ter um centro de quimioterapia mais cirurgia, né? Então, até onde eu sei, por exemplo, de Passo Fundo, eu não tenho plena certeza disso, tá? Se eles têm CACOM lá também. Não. Eu acho que não, acho que é só o NACOM. Só o NACOM. CACOM, porque eu também já estou no 7º episódio, então eu já sou quase um membro já do HCI. Durante as falas tem algumas coisas que não se repetem, mas a gente acaba... E realmente, Ijuí está se tornando um polo estadual, né, da saúde.
Sim. Não só Sim. na área do câncer, agora tem o hospital do infantil que Tá foi vindo aí. pensado numa proposta e agora ele tomou uma dimensão maior ainda. E Coisa aí, linda. meus cumprimentos a toda a direção do HCI, o corpo técnico, mas principalmente ao Douglas, né, que está à frente disso tudo aí, que está sabendo fazer uma Sim. condução sensacional, né? Cara, isso aí tem um preço social, sabe? Uma entrega social que a gente não tem nem dimensão. Sim. Ei, se a gente voltar aí, início dos anos 2000, quando a ideia do CACOM aqui para o HCI, eu não consigo imaginar que as pessoas lá atrás conseguissem projetar qual o impacto social positivo que você trazer um centro de referência desses causa na região. Sim. Né? Eu, como cirurgião de cabeça e pescoço, se não tivesse um CACOM aqui, eu não teria voltado para cá. Ah, perfeito. Né? Então, Perfeito. tipo, olha como atrai profissionais Sim, exato. altamente qualificados. Qualificados. Então, imagina a hora que a gente tiver aqui esse hospital da criança, cara, o quanto isso vai impactar. Sim. Né? Na nossa Direta e sociedade. indiretamente. Direta e indiretamente. Porque a gente fala não só na parte, com perdão, não só na parte da saúde, mas também engenharia civil. Olha a construção, o boom que está aqui, Juiz. Sim, Imobiliário. sim. Tudo isso se impacta, né? Porque tu vai aumentando a referência da cidade, Educacional. né? E aí tudo cresce, né? É legal de ver assim. Somando a Faculdade de Medicina também. Também. Já tem turmas aqui dentro. No NEP, né? Já. No NEP, já. Isso. O NEP é o nosso centro de ensino e pesquisa, né? A faculdade, ela não tem uma relação direta com o NEP. O NEP está mais voltado com a parte da pesquisa clínica. Perfeito. Mas, no fim, é um núcleo de ensino e pesquisa que acaba se envolvendo todo ele um pouquinho, né? Sim. Todas as nuances, né? Você vê que é uma corrente do bem. Né? Então, você ter um CACOM aqui anos atrás propiciou o hospital crescer, virar uma referência maior e atrair muitos profissionais, né? Naturalmente, o hospital cresce, mais volume. O que aconteceu? Há anos atrás, 12, 13 anos atrás, 15 anos atrás, acho que vou voltar no tempo, acho que uns 15 anos atrás, eu estava aqui acho que uns 2, 3 anos, eu, o Dr. Edilson, o Dr. Douglas, o Dr. Zanata, né, nós pensamos em, peraí, nós temos que ter residência aqui dentro. E, consequentemente, a gente montou a Coreme na época para a Comissão de Residência Médica e o ensino começou aqui dentro, ensino médico, com a pós-graduação. Olha. Anos depois, o que tem a ver a universidade com isso? Tem tudo a ver. Porque para você ter uma graduação, hoje, como a Unijuí tem, né, é fundamental você ter a pós-graduação. O próprio MEC, na hora que ele vai olhar para habilitar ou não o curso, ele vai olhar para a área de prática, ele vai olhar se tem hospital para ter paciente para o estudante ver, e ele vai olhar se tem residência. Porque ele sabe que não basta ele formar o acadêmico lá com 6 anos, graduar. Ele sabe que ele precisa da pós-graduação. Sim. Então, isso também foi importante para a própria Unijuí validar o curso, né? Ter residências aqui dentro. Sim. E isso é uma bola de neve positiva. Sim. Né? Então, foi a residência médica lá atrás, 15 anos atrás, depois o curso de medicina. É uma construção. E aí, uma coisa vai puxando a outra e vai aumentando e vai ficando mais positivo, né? Eu sou muito feliz de estar aqui dentro, vivendo essa revolução toda. Eu vejo isso pela forma como vocês falam e o brilho no olho. Quando a pessoa está realmente acreditando naquilo que está fazendo e está fazendo uma coisa que gosta. Então tu vê que realmente... Eu imagino que a carga horária de vocês aqui passe de 10 horas, muitas vezes. Tu sabe que a questão de horário a gente nem olha para isso, né? Tu faz o que precisa fazer. Porque gosta. Então, tipo, eu vou sair daqui, eu vou descer, vou passar a visita dos meus pacientes. Hoje ainda. Hoje ainda. Né? Não tem um horário de trabalho, assim, e a medicina tem muito disso, né? Sim. A sociedade, ela espera isso da gente, né? A gente, claro que cuidar dos horários, ter tempo de qualidade com a família para se cuidar. Como que faz isso, Robledo? Cara, isso não é fácil, não é fácil e simples, não é linear, né? Na verdade, ao longo do tempo, a gente vai vendo que a gente precisa
desse equilíbrio, né? Perfeito. Essa palavra tão buscada e tão difícil, né? De buscar o equilíbrio nessas diversas funções do dia a dia, assim. Sim. Porque o que eu percebo e falo muito para os nossos residentes, assim, se a gente não, de forma ativa, não buscar equilibrar esses pratos, né? Dar atenção uma hora para uma coisa para outra, a medicina, esse ser, né? Que habita, assim, as expectativas das pessoas em relação à nossa ação, nosso cuidado do trabalho, elas sugam a nossa energia de um jeito muito intenso. Sabe? Descarregar isso aí. Porque eu tinha a ilusão quando era estudante de que, né, a hora que tu terminar a graduação, vai começar a trabalhar, daí eu vou me governar, eu vou ter o meu tempo para jogar meu tênis, né, agora eu jogo pádel, né, para fazer esporte, para isso, e, cara, se a gente não fizer isso de forma muito ativa, de dar o teu tempo para isso, as demandas vão te consumindo e você é médico 24 horas por dia. Isso também não é saudável, sim, né? Sim, claro. Não é saudável porque tu não estiver bem contigo mesmo, tu não vai com o teu corpo, tua mente, tu não consegue cuidar da sua plenitude. Claro. Então, isso tem que tentar buscar esse equilíbrio aí dessas funções aí. Tem que ser muito regrado. Cara, não é muito fácil ser regrado sendo médico, tá? Imagino. Porque nada é cara, a segunda nunca vai ser a segunda de hoje. Vou te dar um exemplo. Vai ser igual a segunda de amanhã. Hoje estava conversando com lá no consultório de um caso especificamente que surgiu agora recentemente, uma situação difícil, complexa, de um paciente que vai precisar que eu faça um sacrifício, né? O que é o sacrifício? No final da semana eu tiro férias. E eu já entendi que esse caso não vai poder ficar para depois das minhas férias. Eu vou ter que atender ele antes. E eu vou ter que atender ele antes. Não há possibilidade de eu não fazer isso. Porque ele precisa de mim. Sim. E eu sei que eu posso ajudar. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, claro, você não pode sacrificar tudo. Claro. Né? Ok? Mas isso acontece de tempos em tempos, ou quem sabe o tempo inteiro. E ok, faz parte. Faz parte. Não adianta querer lutar contra isso. Sim. Tu entende? Ou tu simplesmente virar as costas, não, tô nas minhas férias. Não, exato. Então, ok, depois que tu conseguir sair, ok, saia e viva lá fora e tem que desligar, né? Mas o que acontece? Eu vou ter que readequar essa minha transição de pré-férias para acomodar essa situação que exige de mim isso aí. Então é normal. Outro dia atendi um outro paciente numa quinta-feira que eu operei no sábado. Não é meu dia preferido de trabalho, eu disponho nesse dia para outras coisas. Claro. Mas precisa. E é o que as pessoas esperam de você, Sim. É o que a sociedade espera de você, né? Eu não estou divulgando aqui que a gente tem que fazer tudo o que a sociedade espera. Sim. Não é isso. Mas são sacrifícios que são inerentes à nossa atividade, sim, sabe? Perfeito. Então, assim, regular o tempo é muito difícil. É muito difícil. Imagino, ainda mais nesse turbilhão que vocês vivem aqui. E é uma coisa, tu falaste muito bem, da gente cuidar o esporte, o físico nosso, porque o físico também interfere na nossa cabeça. Total. Né? E tu imagina, e ainda mais vocês que lidam diretamente com a vida. De certa forma, vocês, não gosto de dizer essa palavra, mas são semideuses. Porque vocês estão lá operando com a linha tênue da vida. Sim. E muitas vezes o fato do doutor abrir mão das férias deles num dado momento, encurtar ela ou empurrar ela um pouquinho mais além, é justamente que entender que essa pessoa ela está lidando com a vida e a morte. Sim, é isso aí. E aí tu... São diversos médicos e a gente que lida na parte da oncologia, mas eu vejo isso muito também, acho que na cardio, enfim, diversas áreas, na verdade, né? Cara, de fato, a gente lida, sim, com uma possibilidade de alguém viver ou não viver, eventualmente, pela nossa ação, né? E a gente tem que ter, eu diria assim, muita consciência e humildade, né, de ter esse tipo de entendimento e fugir da soberba em relação a isso, né? Sim. Humildade no sentido de entrega, sabe?
Assim, hoje eu tenho muita clareza do meu papel pessoal em relação a isso, talvez uma clareza que eu nunca tive na minha vida. Talvez é o sinal de que a gente está ficando velho. Provavelmente. Possivelmente, né? De entender isso, né? De que assim, não ter espaço para soberba. Sim. E ter espaço para humildade, né? Em relação a isso, de entender isso, entender o nosso papel, né? De conseguir dar atenção para as pessoas nesse sentido, assim, Sim. sabe? Porque, de fato, acontecem situações onde a nossa atuação ou não pode sim levar alguém a morrer, viver ou ter algum tipo de sequela até, né? Pode acontecer. E vocês que lidam na parte da oncologia, do câncer, a minha mãe eu vinha perder ela, ela passou por plano espiritual já faz 1 ano e pouco, 1 ano e meio, e a gente lutou com a questão do câncer. E eu achei tão importante, tão bacana isso, porque muitas vezes o doutor já sabe o veredito final. Sim. E tu tenta, de certa forma, passar para aquela pessoa, para os familiares, tranquilidade. Tranquilidade. Então vocês agem muitas vezes como psicólogos também. Sim. Né? Nesse meio onde está o paciente, a família e o médico. E aí eu te pergunto assim, como que vocês lidam com essa parte? Porque muitas vezes, de certa forma, vocês acabam criando um vínculo, né, com a família, porque vocês estão tratando há muito tempo com esse paciente, com a família, e aquela notícia é tão ruim, né, porque, de certa forma, né, e vocês têm que ter esse preparo também para fazer essa interlocução. Eu acho que tem algumas características que são importantes nessa fase, né? Uma delas é a empatia. Perfeito. Aprendi e a empatia tem a ver com colocar-se no lugar do outro, né? Isso é muito relevante, né? Quando a gente lida com dar notícias ruins ou lidar com situações que não são fáceis, sabe? Sim. Então, tentar se colocar na posição do paciente, não é viver o que o paciente está vivendo, né? Mas se colocar na posição do paciente, como eu gostaria de receber essa informação, como eu me sentiria se eu estivesse nessa posição de paciente ou de familiar, sabe? Sim. E vejo com o tempo a gente acaba vivendo no nosso dia a dia familiar, direta ou indiretamente, mais perto ou não, também nuances de problemas de saúde na família. Sim. Identifico quais são as oportunidades onde a gente cresce também, né, nesse sentido. Mas tu sabe que uma coisa que a gente via no passado, que era essa questão de dar notícias ruins, e hoje eu já não vejo mais, sabe? Mas eu vi muito isso no CACOM. Era uma cena até meio engraçada que acontecia. Vinha a família com uma pessoa de idade, né, que tinha um câncer. Ok. O diagnóstico estava estabelecido, às vezes era a primeira consulta. A família às vezes tentava conversar comigo antes, no sentido assim, olha, não fala não fala o diagnóstico, porque senão, né, a pessoa vai ficar, não vai suportar. Que estava com câncer, no caso. Isso, né? Tipo, veio a família, traz um vô, né, que está com um diagnóstico de câncer na língua, digamos assim, e aí a família não quer que você use a palavra câncer. Né? Era, de certa forma, era um veredito de morte? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas que vinham com essa ideia, talvez tivessem aquilo ali na cabeça. Sim. Ou quem sabe até a pessoa ali falando assim, se eu tiver câncer não vou me tratar. Às vezes eles falam isso para a família, né? Não vou me tratar, vou me matar, vou me dar um tiro, vou me atirar não sei onde, né? Eu escutei algumas dessas ao longo da vida. Mas a situação engraçada que às vezes acontecia era quando eles não tinham oportunidade de conversar comigo antes. Às vezes ficava o paciente sentado ali e um familiar atrás. Fazendo assim. E fazia assim, tipo, não fala. Né? O que eu percebo? Não é falar a palavra ou não falar. É a forma. É a forma, o jeito que você falar. É você não tirar a esperança ao falar. Perfeito. Né? Até porque é o seguinte,
Se você vai dar um diagnóstico para alguém de uma patologia que necessariamente vai envolver tratamentos complexos, a base da oncologia é cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. Quem não sabe que esses tratamentos são relacionados ao câncer? Sim, sim. Então, na hora que você esconde essa informação de algum jeito, mas tu diz assim, olha, o senhor tem uma doencinha, eu vou ter que tirar metade da sua língua, né? Ou o senhor vai fazer uma quimioterapia por um câncer de mama, ou vou fazer um remedinho na sua veia por um nódulo que você tem aqui, você vai perder todos os cabelos, né? Você vai ficar anêmico, não sei o quê, mas tá tudo bem, não é nada sério. Gente, é insultar a inteligência das pessoas, não é verdade? Claro. E quando eles me pediu isso, eu nunca entrei nessa onda, nunca. Sim. E eu sempre dizia, gente, esse ser aqui tem inteligência, não afetou, tem capacidade. Então, assim, como que eu vou propor algo agressivo, difícil, complexo e dizer para ele assim, é uma aspirina. Não é nada, tá bem? Não claro. Não faz sentido. Claro. Se a gente entra nessa onda, você acaba perdendo a confiança do paciente. Sim. Né? Então, eu nunca entrei nessa linha, mas sempre lidei com empatia, com uma comunicação não agressiva. Sim. Né? Sim. Nunca tirando a esperança, mesmo naquelas situações, sim, que a gente identifica e sabe que o desfecho não vai ser bom. Sim. Né? Porque além do sofrimento físico, tem o sofrimento mental. Ao longo da minha vida de trabalho, o que eu identifiquei? Né? E hoje eu aplico isso no meu dia a dia de trabalho. Sempre que possível. Né? As pessoas que procuram um médico para fazer um tratamento, elas sofrem nos intervalos do contato com o médico. Por exemplo, você marcou uma consulta hoje, né? Por algum problema que você identificou, e aí você veio na consulta nesse dia. Você marcou uma semana antes e chegou na consulta uma semana depois. Essa semana, para você, foi angústia. Sim. Foi sofrimento. Perfeito. Ok. E aí você fez a consulta. E aí você tinha que fazer um exame. Uma semana depois marcou o exame. Essa semana para você foi angústia, sofrimento. Aí você marcou o retorno daquele exame. Vamos botar tudo em intervalos de uma semana, sim, hipoteticamente. Esses intervalos entre consulta, marcação, consulta, exame, tratamento, cirurgia. Faz a cirurgia, vai voltar no pós-operatório uma semana depois. Esse período, tu já está tratado, mas você continua tendo as tuas angústias, os teus sofrimentos. Fez a cirurgia, tem que voltar, tá tudo bem com a minha cirurgia? Será que eu estou cicatrizando bem? Será que tem alguma coisa errada acontecendo? Sim. Então, a gente sofre nos intervalos, às vezes tanto quanto assim, no tratamento em si. Real. E hoje identifico que o nosso papel enquanto cuidador é olhar para esse quadro todo e conseguir aliviar com informação, sim, com disponibilidade, do começo ao final da jornada. O senhor sabe, é que, para contribuir, que o que eu vejo, o que avançou, essa comunicação do médico, principalmente por essa safra nova que está vindo de médicos, nova, 40 anos, 50 anos, essa gurizada aí que está aí, eles têm uma linguagem muito, muito próxima. Tipo, tu estiver conversando com o médico, ele está te falando alguma coisa do câncer, parece que tu está falando com um amigo no mercado, sim, no bar. Uma linguagem, fugiu um pouco do técnico, ou de repente aquela linguagem técnica, ela foi lapidada melhor para que os seres mortais consigam entender, né, o que vocês tiram como letra, né, já há quantos anos? A comunicação, ela é uma dicotomia, né? Porque você precisa, ao mesmo tempo, transparecer a tua autoridade, porque se eu for leigo demais na hora de passar uma informação, eu também não consigo mostrar a minha autoridade naquele assunto. E você imagina assim, em épocas onde o tempo é escasso,
a necessidade de agilidade em oncologia especificamente, ela é muito importante. É o tempo. Né? Você ser ágil em relação ao tempo, às vezes você não consegue fazer 3 consultas, por exemplo, para construir um relacionamento. Sim. A ponto de, numa terceira consulta, você falar sobre uma intervenção mais complexa. Sim. Então, a gente precisa, num curto espaço de tempo, vamos falar o que é curto espaço de tempo? Numa consulta de 1 hora, quem sabe? Né? É um curto espaço de tempo. Você senta na frente do seu médico, você escolheu, né? E ele em 1 hora vai te convencer a fazer uma intervenção. Eu vivi isso quanto familiar 10 anos atrás. Do lado de um familiar que precisava de uma intervenção, né? Nesta linha, olhando o profissional, né? Nos convencendo de que aquilo era necessário. Consegui me exercer empatia e olhar, né? E vi, cara, como é importante essa comunicação. Como é importante não regular o tempo. Né? Como cada pessoa precisa de um tempo um pouquinho diferente, né? Para que você consiga gerar essa conexão que te permita, ao final de 1 hora, dizer assim, me entrego para você, corta o meu pescoço. Sim. Às vezes tu propõe em 1 hora cortar o pescoço daqui até o lado de lá. E quando a gente se coloca no lugar daquela pessoa, né? Eu me entregaria. Então, a medicina, ela tem um laço, ela consegue encurtar o tempo, né, nessa proximidade. Porque às vezes tu vai namorar com alguém, tu precisa de quantos encontros para pegar na mão e não sei lá o quê, né? Um tempo. Exato. Tudo bem, hoje em dia o negócio está mais acelerado. Mais Tudo rápido. bem, eu sou a moda antiga ainda. Sou a moda antiga. Perto dos 50 a gente ainda é moda antiga. Mas a medicina tem essa capacidade de encurtar, né? E o paciente, ele se coloca na nossa frente aberto para isso na maior parte das vezes. E aí falo muito para os nossos residentes aqui, no dia a dia. Vocês não podem quebrar essa aura. É um crime o médico que não respeita, não honra o paciente com essa abertura plena para quem tu nunca viu na vida. Sim. Às vezes a gente pega senhores que vão ao consultar, que olham assim, eu imaginava você mais velho, cabelinho branco. Eles fazem uma idealização, né? Desde o princípio. Claro que hoje com rede social, Instagram, site, etc e tal, YouTube, há muita oportunidade dos médicos que produzem conteúdo de gerar uma conexão prévia. Claro. Né? Mas não é a regra, isso ainda é exceção. Né? Mas, então, naturalmente isso acontece. E o médico, ele tem a obrigação de honrar com isso. Eu tenho muita clareza. E me chateia muito quando eu vejo situações por aí onde essa relação foi quebrada. Nesse sentido. Eu me revolto com isso. Né? Porque tu quebrar essa confiança, ela é muito ruim. De certo modo, é a única coisa que daqui a pouco aquela pessoa, aquele familiar tem. É se apegar no que ele tem, no carinho do médico, na forma de conversar e na confiança, né? Ele, literalmente, o paciente entrega a vida para o médico. E aí ele se torna quase que um membro da família. Sim, acontece isso, sabe? Aí eu tô falando por experiência própria. Acontece isso de fato, né? Realmente acontece. Eu acho que outra coisa que o tempo traz, a experiência, tempo trabalhando, é a gente conseguir entender isso de forma mais clara e ficar mais confortável trabalhando deste jeito. Se você voltar no tempo 15 anos e pedir para o Robledo de 15 anos atrás, com 2 anos de experiência, se eu tinha esta visão, não tinha. Atendia bem, do mesmo jeito, ok? Mas eu não conseguia ter essa percepção tão clara. Até porque naquela época, né, o meu cuidado
trabalhando direito, porque acontece, né? A gente faz a formação, né? 11 anos, Sim. ok. E em 11 anos você sabe tudo da tua especialidade? Não sabe. Não sabe. Né? E não tem como saber. Não importa onde você faça a formação, o quanto você estude. Porque o nosso corpo tem nuances e diferenças que a gente vai estar com 30 anos de carreira, 40 anos de carreira e ainda assim a gente vai estar experimentando situações inusitadas. Né? Outro dia havia um colega, vou falar o nome aqui, um colega cirurgião aqui de Juí, muito conhecido, que trabalha como cirurgião aqui desde os anos 70 e pouquinhos, antes de eu nascer, né? Numa cirurgia com os residentes, abriu lá o abdômen do paciente e disse, nossa, não tinha visto isso ainda. Alguém que já está beirando os 80 anos, imagina. 50 anos de medicina, falando isso aí. Né? Então, a gente não consegue ver tudo na época da formação. Sim. Então, quem sabe no nosso começo de carreira de trabalho na prática, a gente esteja muito mais preocupado em resolver a parte técnica, em fazer o bem, o cuidado, né? Que a gente não consegue, talvez, se entregar tanto no relacionamento. Do que hoje. À medida que o tempo vai passando, a gente vai adquirindo mais consciência do trabalho que a gente faz, daquilo que a gente integra, da parte técnica, e fica mais leve essa parte técnica, a gente consegue, quem sabe, dar uma atenção maior para essa outra questão mais subjetiva, mais interpessoal. Né? Perfeito. Quem sabe seja Perfeito. maturidade. Claro. Eu acho que é isso. Perfeito, né? perfeito. Mas agora nós estamos no mês de julho e o julho é o Julho Verde. Exato. O Julho Verde, ele trata especificamente do câncer, cabeça e pescoço. Isso. Na mesma linha, então, do que a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? Câncer da mama, câncer de próstata. O Julho Verde é uma campanha, então, que existe. Começou mundial, né? Ela começou em 2014. A história do Julho Verde, né, no Brasil, ela começa com a diretoria da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço indo num evento, num congresso em Nova York em 2014. E essa campanha, digamos assim, já era vigente lá, eles trazendo essa ideia do Julho Verde para o Brasil. Né? E ele começa a se organizar no ano seguinte, né? Através da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, né? Que é onde a gente se congrega, né, como especialistas. Então ela existe já há 10, 11 anos, organizada pela Sociedade Brasileira, é o mês inteiro onde a ideia é trazer visibilidade, né, para o câncer de cabeça e pescoço, com um enfoque em diagnóstico precoce, questões preventivas, né? Então existe desde 2022, isso já foi oficialmente entrou no calendário oficial do Ministério da Saúde, assim como as outras campanhas também já fazem parte. E o mês, é o mês todo. E o dia, digamos assim, que é o Dia Internacional, é o dia 27. Sim. Mas a gente trabalha, a ideia é sempre a conscientização mais intensa nesse mês. Pois é, e assim, no decorrer da tua trajetória médica, profissional, tu viste evolução de casos, falando especificamente na área cabeça e pescoço, ou uma diminuição, o tratamento, óbvio, que deve ter melhorado em número? Sim. O tratamento, ele vem melhorando de forma muito clara, assim, com o passar do tempo, eu não tenho dúvida disso. Assim, avanços, radioterapia melhor, cirurgia mais minimamente invasivas, melhora na parte da oncologia clínica com drogas novas, quimioterápicos melhores, imunoterapia. Então, o avanço ele é contínuo. Assim, e talvez nos últimos anos ele teve um grande avanço na parte da imunoterapia, né? Bastante realmente. O que não vem melhorando são os índices. Isso a gente, enquanto sociedade, não está conseguindo isso, não. Sim. E essa não é uma realidade brasileira.
essa é uma realidade mundial. Tá? Tem estudos aí mostrando que os casos eles continuam, inclusive, aumentando. Tá? No triênio 2023-2025, tá? A estimativa do INCA para esses 3 anos, de 23 a 25, é que a gente vai ter em torno de 48, 49 mil novos casos por ano. Isso é muito? É bastante. Em relação... Novos casos, né? Em relação... Em 3 só anos, nessa área? Só desta área. Caramba. Só desta área, né? Maus hábitos? Basicamente, assim, a gente pode dividir o câncer de cabeça e pescoço em 3 grupos, né? 3 subgrupos. As doenças que são câncer de boca e laringe, que são dos internos, onde mais tem, mas também tem seios da face, orofaringe, mas boca e laringe, esses muito relacionados a hábitos. Cigarro. Né? Cigarro número 1, bebida alcoólica. Tá? Bebida é destilado? Destilado é um veneno? Álcool em geral. Álcool em geral. Porque o efeito é o efeito do álcool na mucosa por onde ele passa. Né? Seja na mucosa da boca, por exemplo, ou do esôfago. Né? E aí, logicamente, assim, quanto maior a graduação, mais álcool tem, mais agressão faz. Então, logicamente, que um destilado, um uísque vai trazer um mal pior do que uma cerveja. Porque a graduação é diferente. Claro. Quanto maior a graduação, pior é. Porque a agressão tende a ser mais intensa. Né? Mas o cigarro é o número 1. Tá. Sem dúvida nenhuma, né? Então, o cigarro, álcool. Mais recentemente, a gente está vendo uma ascensão grande, né? Ou um olhar maior para o HPV, né? Então, já vem aumentando assim índices, ocorrência maior de casos em pessoas mais jovens, que inclusive não tem tanto esse hábito do cigarro, da bebida, né? Mais relacionado ao HPV. O HPV tem política de prevenção, mas eu acho que nós vamos ainda experimentar um gap, né, antes de ter um resultado mais prático, porque a vacina contra o HPV nas crianças ali dos 9 aos 14 anos, se eu não me engano, começou primeiro nas meninas, pensando no colo de útero, né, e hoje a gente sabe que o HPV bucal ele é endêmico, ele faz parte da flora de maior parte das pessoas, né? E entrou na sequência a vacinação do HPV para meninos também. E eu acho que a gente vai experimentar um resultado positivo logo ali na frente. Mas isso ainda não está gerando impactos atuais, digamos assim. Né? Porque faz pouco tempo que é uma política pública. Claro. Né? Então ela vai gerar impacto mais ali na frente. Né? Então, esses cânceres têm a ver com essas gêneses. O outro grande grupo são os do câncer de pele. A nossa região aqui, especificamente, europeia, sofre bastante pela imigração europeia, pele clara, mas trabalho relacionado com a agricultura. Sim, exposto ao né? sol. E aí, muita exposição solar. O câncer de pele tem relação com isso, com exposição grande e fator básico de menor proteção, né? Então, naturalmente, temos muito isso, né? Talvez não gere tanta mortalidade, mas por acontecer nessa região anatômica nobre, que é a face, a gente tenha muita sequela em relação a isso. E o terceiro grande grupo são as glândulas. Se destaca a tireoide, mas também as glândulas submandibulares, as parótidas, que são glândulas salivares que nós temos aqui nessa região. Mas a tireoide é o carro-chefe, digamos assim, em termos de estatística. Né? O câncer de tireoide, ele não tem um fator gerador muito claro como é para o câncer de pele, o sol, ou o câncer de boca, o cigarro. Mas os índices têm se elevado nos últimos 30 anos. Hoje dá para dizer que o câncer de tireoide ele segmenta um pouco no público, tá? Ele é muito frequente na mulher, a ponto de hoje ser o segundo câncer mais frequente depois do câncer de mama. Olha! Claro que eu excluo dessa estatística o câncer de pele comum. O próprio INCA, quando ele coloca isso, ele separa um pouquinho, né? Ele sempre bota o câncer de pele como um adendo.
porque é muito volume, Sim. né? Mas não impacta tanto em mortalidade. Perfeito. Né? O câncer de pele mais frequente tem o melanoma, que dá muita mortalidade, mas o número não é tão alto assim. Então, tirando os cânceres de pele, depois da mama, para a mulher, tireoide é o número 2. Né? E homem não tanto. Sim. Então, o câncer de tireoide, ele tem fatores precursores, irradiação, por exemplo, mas não é uma coisa do dia a dia das pessoas. Sim. Né? Então, a gente não tem muita clareza do porquê. Tem estudos mundo afora que relacionam com contato, com obesidade, até com a questão de diabetes, né? Mas isso não está assim muito claro, há um pouco de discordância, tá? Então, o câncer de tireoide, hoje a gente trabalha mais na linha de prevenção, não aquela prevenção para falar para o público leigo, não aquela prevenção de o que eu faço para não ter, e sim como eu faço um diagnóstico precoce, isso. Né, desse tipo de patologia. Né? Porque são meio silenciosos, não tem como tu ver, não é uma coisa que vai saltar, uma ferida, alguma coisa assim. Hoje, a tireoide especificamente, a gente consegue perceber, o diagnóstico acontece de duas maneiras. Tá? A mais frequente delas é achados ocasionais em exames por outras motivações. Mentira. Então, você está lá no cardiologista, você tem um histórico de aterosclerose na família, né? Ou o teu colesterol não está adequado, e o teu cardiologista solicita para você um ecocardio, um eco de carótidas. Você vai lá fazer o eco de carótidas, o cara está fazendo o exame aqui, ele dá uma escorregadinha, digamos assim, um aparelho aqui para o lado, opa, tem um nódulo aqui. Né? E tu toca não vê. E você não vê. Não vê. Você, não, quando pequeno, não vê. Né? Outra situação é você vai fazer um raio-x, uma tomografia de tórax, né? Porque, sei lá, está com Covid, ou uma virose mais atípica, uma pneumonia, e aí nesse raio de tórax acaba pegando um pouquinho a tireoide, opa, o nódulo de tireoide. Esse é o achado ocasional. Sim. É aquele nódulo que não dá sintoma nenhum e é percebido num exame por outra motivação. Hoje em dia, como o método de imagem é muito disseminado, é muito comum isso. Sim. E a outra situação, que daí essa sim as pessoas podem perceber, é a questão de surgimento do nódulo no pescoço. Esse aparece, né? Onde a pessoa começa a perceber um aumento de volume nessa região aqui, a tireoide se localiza aqui, cresce aquele nódulo e a pessoa começa a enxergar na hora que ela engole uma bolinha que sobe e desce. Essa é a tireoide. Então, esse é o sinal mais precoce que a pessoa pode perceber, é esse. Né? Um nódulo que sobe e desce. Que não é o galinho, não é o galinho da gente do lado. Logo abaixo. Logo abaixo do gogó. Abaixo aqui no homem, abaixo do gogó. Engoliu. Na mulher, pega aqui a fúrcula external, que é esse ossinho aqui, 2 dedos acima, ou logo acima, é ali que está a tireoide. Ela não é alta aqui em cima, ela está lá embaixo. Tá na região anterior, bem na linha média. E os outros cânceres, já que a gente está falando não na prevenção, mas no identificar, porque o câncer nas glândulas também é uma coisa que não deve ser fácil tu identificar eles. Sabe que não é tão frequente quanto a tireoide, né? A volumetria é muito menor, mas a percepção usual de glândulas salivares é aumento de volume. De saliva? Isso, aumento do volume da estrutura. Então, um câncer de parótida, ele vai aparecer como para a pessoa? Um caroço aqui na região. Não vai ter sintomatologia normalmente, não dói, não dá desconforto. Às vezes dói, mas normalmente é um nódulo que cresce aqui, um nódulo que cresce aqui. Quanto a isso, então, eu tenho uma orientação que eu uso muito no dia a dia do consultório, sabe? Então, digamos que você tenha medo de ter, né, uma doença dessas. O que a gente pode fazer no dia a dia para perceber de forma precoce? Autoconhecimento. Na mama, há muito tempo já não existe a campanha do autoexame. Por que a gente não pode, então, fazer o autoexame do corpo inteiro? De forma não
exagerada, logicamente, sem criar nenhuma neurose, sim, né? Neurótico. Tem que ter cuidado em relação a isso. Mas eu sempre recomendo que as pessoas se examinem, palpe o seu rosto, palpe o seu pescoço e estabeleça o seu normal. Então, se você está lá, palpando, né? Você examinou 1 ou 2 vezes, ok, esse é meu normal. Se um dia crescer uma bolinha do lado, que você nunca percebeu, e você sabia que não existia, cara, essa é uma oportunidade que a gente tem. Opa, isso aqui não é normal. Outra coisa que a gente pode fazer no dia a dia, bem fácil, né? Comparações de um lado com o outro. Estou examinando aqui, surgiu um caroço do lado de cá. Peraí, esse caroço é normal? Vamos olhar o outro lado. Não tem aqui. Olha que oportunidade de você entender que tem alguma coisa diferente acontecendo em você. O nosso corpo tem 2 lados. Sim. Então, assim, a normalidade ela é relativamente estável de um lado para o outro. O que eu sinto aqui, eu tenho que sentir aqui, para ser normal. Sim. Se eu percebo que um lado está crescido e o outro não está, precisa me chamar a atenção. Claro. Né? Claro que a gente vive com dor de garganta, virose, época de inverno agora. Sim. Então, às vezes cresce ínguas aqui no pescoço. A gente vê muito isso em criança, adolescente, mas às vezes em adultos também. Então, cresceu alguma coisa, mas essa alguma coisa perdurou em você mais do que 15 dias, 21 dias. Gente, procura atendimento. Não precisa ir no cirurgião de cabeça e pescoço. A maior parte dos meus pacientes é encaminhado a outros colegas. Procure o seu médico de confiança. Procure o médico do bairro. Procure o médico do posto. Né? Procure o médico da família. Procure o geriatra. Cara, vai aonde você sabe que alguém te conheça. Essa pessoa vai estar um pouco mais habilitada de te avaliar e entender. Não, ok, fica tranquilo. Vou fazer um exame. Né? Acho que não é nada, ou acho que é alguma coisa. Tem sinais de alerta que o médico consegue perceber de maior preocupação. E esse médico não sendo um especialista. Mesmo não sendo um especialista. Todo médico tem conhecimento básico para dar um bom direcionamento. Ou para no mínimo entender assim, opa, aqui tem um sinal de alerta, eu preciso ligar uma luzinha para essa pessoa, para que ela tenha esse insight e não fique em casa esperando. Porque tempo em oncologia é vida. Tu entende? Tempo é vida. Total. Então, um atraso de uma avaliação inicial de 60, 90 dias, 6 meses, muitas vezes impactam na chance daquela pessoa se curar. Estatísticas mostram, Jadir, que se eu conseguir fazer o diagnóstico precoce de um câncer de cabeça e pescoço, eu consigo taxas de cura de mais de 80%. O tempo é... Então, o tempo impacta muito. Muito. Tu entende? Então, eu digo assim, quase todo câncer é curável na dependência do momento que eu faço o diagnóstico. Todo câncer de 10 centímetros começou numa célula milimétrica. Então, se eu conseguir fazer um diagnóstico de uma doença de meio centímetro, 1 centímetro na língua, por exemplo, eu consigo fazer um tratamento relativamente simples, rápido, com pouca intervenção, com pouca privação social do paciente. Agora, se eu pego o mesmo problema com 6 centímetros, o grau de complexidade, o grau de sequela, né, o grau de investimento, e não estou falando de investimento financeiro, de investimento da saúde da própria pessoa, do tempo dela, que ela vai ter que parar a vida para conseguir fazer aquilo ali, é diferente. Sabe? Então a gente tem que ter autorresponsabilidade. Não é fácil, na teoria parece simples, né? Mas tem que fazer. Tem que fazer. A gente precisa, e o Júlio Verde está aí para isso. É a hora da gente chegar para as câmeras e falar para as pessoas, cara, se cuida, tio. Sabe? Se cuida. E além de você tocar, é tu fazer os exames. Não custa. Hoje em dia tu tem a rede de saúde ali, tu tem acesso à rede, o SUS, né? Ou tu tem um plano de saúde, faça uma bateria de exames. Sem dúvida. Percebo que o homem é mais teimoso para isso. A mulher, talvez por hábito, desde cedo, né? Ir ao ginecologista é um negócio já arraigado na cultura feminina. Né? O homem está indo para esse caminho também, não tenho dúvidas, mas a gente tem mais resistência, cara. Exatamente. Sabe, no dia a dia. Tem, né?
Então, faz parte da nossa cultura também, sabe? Fica o recado do doutor. Setembro. O Julho Verde é também para a gente fazer um remember e se dar o start, né? Para tudo, né? Seja para o pescoço e para a cabeça, mas faz um check-up, dá uma olhada, porque esse tempo todo que tu vai estar fazendo isso aí, certamente tu vai estar deixando ou vai estar minimizando tudo aquilo que tu poderia vai sofrer lá na frente lá. Então, é isso aí. Muda muito, viu? Muda muito. Muda muito, muda demais. Um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, faz toda a diferença. Cada doença tem a sua história, sabe? Cada doença tem a sua história. Imagina que o que é o câncer? É uma célula que mutou, né? Mas o nosso corpo, ele sempre vai tentar combater aquela célula. O nosso sistema imunológico, ele tenta combater. Ele só não consegue resolver. Mas ele tenta. Né? Então, quando a gente fala assim, bons hábitos de vida, né? Alimentação adequada, atividade física, e fugir da obesidade, sono bom. Por que isso impacta na questão oncológica? Porque você está dando para o teu corpo mais subsídio para ele ter as defesas dele em dia e combatendo um câncer que nasceu lá. Então, impacta você ter bons hábitos na questão oncológica? Impacta nesse sentido. Aquela célula que nasceu, tumoral, está sendo combatida pelo sistema imunológico. Porque para algumas pessoas é mais rápido do que para outras. Você pega, por exemplo, um carcinoma escamoso de língua. Vamos pegar a língua como exemplo de novo. Tá? Eu vou ter um paciente que tem uma evolução para uma doença destrutiva em 60 dias e o outro que a doença não vai mudar quase nada em 6 meses. Uma muito agressiva, outra menos. Porque é uma conjuntura da doença com a pessoa. Essa união é única. Se você tiver uma doença dessa e eu tiver uma doença dessa, ela talvez tenha um comportamento semelhante no grosso modo. Mas ela pode ter nuances muito diferentes entre nós. Em virtude da vida, como a gente leva. De todo esse conjunto. Ajuda. De todo esse conjunto, sem dúvida nenhuma. O metabolismo, tudo. Sem dúvida. Tem estudos que mostram isso. Né? O impacto de uma vida de maior qualidade, nesses outros quesitos que eu falei, eles impactam na questão da oncologia, da sobrevida. Na hora que a conta vier no grosso modo, vai olhar, como é que foi a tua vida? Assim, isso... Impactam, sem dúvida que impactam. Sabe? Olha aí. Doutor, a gente sabe que o senhor acabou de falar que daqui a pouco vai ter que fazer um giro nos pacientes ainda. Isso aí. Aí o tempo é escasso, o tempo é corrido. Então eu te agradeço imensamente mais uma vez o aceite, nos receber aqui no HCI. E eu gostaria de deixar para o senhor, de repente... Faltou alguma coisa que a gente gostaria de conversar e a gente acabou não tocando no assunto porque foi 1 hora. Vai muito rápido, né? Eu agradeço o convite, tá? Eu acho que essas são as oportunidades que a gente não pode deixar passar para cumprir o nosso papel social, né? Em relação a mostrar para a população como é importante ela estar atenta a essas questões oncológicas, né? Especificamente a cabeça e pescoço não é uma especialidade que é conhecida do público em geral, né? E eu entendo que faz parte, é assim mesmo. Quando você tem um problema de coração, você sabe que tem que ir no cardiologista, né? Agora, às vezes na nossa área a gente é muito confundido com outras áreas. Por quê? Porque a gente acaba sendo um profissional que recebe dos colegas médicos. Então essa oportunidade, eu entendo que ela é fundamental para que a gente consiga comunicar para as pessoas o que é o câncer de cabeça e pescoço, né? Mostrar os sinais de alerta, né? no dia a dia, para que a gente consiga enxergar nós mesmos quando tivermos nossos problemas, ou enxergar num familiar, num amigo, num vizinho. Perfeito. Porque o tempo impacta demais. Né? Então, a hora que a gente difunde o conhecimento, a gente está ajudando, com certeza. Tá? Então, eu agradeço muito o convite. Não vou deixar um recado final, né? Assim, um fecho. Eu acho que tudo que a gente falou aqui
resume bastante assim a mensagem, né? E agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre o Júlio Verde, sobre o câncer de cabeça e pescoço. Eu que agradeço, Robledo, é sempre bom tê-lo junto conosco, porque além de ser uma pessoa extremamente entendida do assunto, é esse cara que tem uma linguagem muito fácil das pessoas entenderem. Então eu fico muito feliz, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, estou à disposição. Uma ótima semana, que a gente seja uma semana muito profícua para nós e que a gente consiga chegar na próxima semana de cabeça tranquila, com os exames em dias e que a gente consiga ter esse Júlio Verde, né, seja um Júlio da consciência, um Júlio que a gente possa se olhar, fazer um autoexame, né, e tentar levar a nossa vida da melhor forma possível. Forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.